Então, uma das lembranças mais marcantes que eu tenho das primeiras viagens que eu fiz foi quando eu fui para Itaúnas, com 15 anos. Já está fazendo aí 31 anos que isso aconteceu. Eu e meu primo, a gente foi de ônibus com mais alguns amigos deles para Vitória, do Espírito Santo. De lá a gente pegou um outro ônibus para Conceição da Barra e finalmente o ônibus de acesso à Vila de Itaúnas. Para quem não conhece, a Vila de Itaúnas é uma vila que foi sendo soterrada pela areia. Então a cidade inteira foi se mudando para o outro lado do rio, exceto um morador, o seu Tamandaré, que ele ficou do lado de lá do rio, entre o rio e a praia, né? E as dunas vieram avançando e o terreno dele ficou um pouco preservado ainda por um bom tempo. Então a gente foi acampar no terreno do seu Tamandaré, o que foi uma experiência incrível, porque o seu Tamandaré cuidava da gente como filho, então ele trazia frutas que ele cultivava lá, melancia, melão, banana, e a gente teve um período lá super bacana de ficar lá. Só que dessa viagem, uma das coisas que eu mais me lembro foi uma noite que eu fui para as dunas, que era ali do lado, e deitado naquelas dunas, olhando para aquele céu sem fim, aquela imensidão de céu e de estrelas, eu tive um daqueles momentos difíceis até de explicar, mas um momento mais de conexão com tudo aquilo, né? Um momento que me tocou profundamente de olhar para aquela imensidão, para aquela vastidão toda do universo, né? Bom, passaram-se alguns anos, eu continuei estudando. Quando chegou a hora de prestar a faculdade, eu não sabia muito bem o que fazer, porque tinha muitos interesses, não queria me centrar numa única carreira. E aí eu acabei encontrando o curso de turismo, que oferecia uma grade curricular que transitava por várias matérias. Dessa forma, eu acabei entrando na faculdade e cursando turismo. Um ano depois, para minha sorte, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa das primeiras empresas de ecoturismo que surgiu no Brasil. Era uma atividade inovadora, causava muita estranheza ainda, inclusive a própria mídia naquela época achava muito curioso que as pessoas quisessem ir fazer atividades de caminhadas no meio do mato, e para mim foi uma grande sorte ter tido essa oportunidade, né? Eu aprendi bastante lá, e aos poucos, fazendo essas viagens, acompanhando as pessoas em viagens naquele início, sobretudo para os parques estaduais do Petara, aqui na divisa com o Paraná, né? Ou mesmo na Ilha do Cardoso, Visconde de Mauá. Então, fazendo essas primeiras viagens, eu pude perceber o grau de conexão que isso me proporcionava. Eu fui ficando absolutamente encantado com a possibilidade de não só fazer essas viagens e absorver todo esse bem que elas me proporcionavam, como inclusive organizar e proporcionar que outras pessoas tivessem esse tipo de vivência. Então, hoje, olhando para trás, eu estou com 51 anos, né? Nesse período que transcorreu de lá para cá, eu diria para vocês que as caminhadas e o contato com a natureza, para mim, foi uma salvação. Eles me deram um certo prumo, me deram um eixo, me salvou de uma vida mais sedentária e de doenças, com certeza, e certamente me trouxe um propósito. Dali a 4, 5 anos que eu comecei a trabalhar nessa área, eu decidi fundar a Venturas Viagens, que é a empresa que já tem hoje 27 anos de atividades no mercado, né? Então, na minha vida, o potencial transformador do trekking, dessas viagens em contato com a natureza, foi muito claro. Ela transformou a minha vida. Mas eu acredito que isso se estende para a vida de muitas pessoas. Inclusive, esse é um tema bastante abstrato, né? É muito subjetivo trazer esse tema para cá. A gente não tem hoje nenhum tipo de comprovação científica, vamos dizer assim, das coisas que eu estou trazendo aqui para vocês. Então eu queria deixar bem claro que eu não tenho pretensão alguma de estar trazendo a verdade ou de saber exatamente tudo. Tenho certeza que muitos dos que estão aqui assistindo têm suas experiências que podem contribuir. Então qualquer comentário que possa agregar, pode deixar aí para mim, que depois eu vou ter prazer em responder qualquer pergunta. A gente vai construindo
baseado na experiência que a gente tem, né? Então o que eu trago para vocês aqui é um pouco das minhas percepções que eu pude adquirir ao longo desses mais de 30 anos de carreira, 32 anos de carreira, né? Então, é isso, assim, vamos lá. Eu queria começar falando sobre peregrinações. Isso é um tema que sempre me instigou, né? Porque as peregrinações, elas estão presentes em várias religiões, em várias culturas, né? Claro que para nós aqui, na cultura ocidental, nascidos aqui no Brasil, uma das principais peregrinações é a de Nossa Senhora de Aparecida. E o curioso é que essa semana, sabendo que eu tinha que gravar essa palestra, né, eu estou voltando para São Paulo pela Castelo Branco e começo a ver um monte de gente na beira do acostamento com uma camisa azul e amarela. Falei, nossa, o que esse povo está fazendo aqui? E era já um grupo de peregrinos que estava a caminho da igreja de Nossa Senhora da Aparecida. Então, daí a gente vê como isso é uma coisa que instiga as pessoas, né, e que toca as pessoas de uma maneira muito profunda. Não só Nossa Senhora da Aparecida, a nossa peregrinação aqui brasileira, mas a mais famosa dela, Santiago de Compostela. Você vai encontrar milhares de cristãos, de pessoas que vão em busca de fazer os 800 quilômetros da peregrinação completa, ou mesmo trechos dela. Mas o que é interessante da gente perceber é que não existem só essas peregrinações cristãs. Você tem outras. Por exemplo, no Japão, existe uma peregrinação muito famosa que foi inclusive tombada pela Unesco, um patrimônio histórico da humanidade, que é a peregrinação de Kumodo-Kodo. São templos sagrados, é um conjunto de templos sagrados que fica próximo à cidade de Osaka. Então existem vários caminhos que podem ser percorridos entre Osaka e esses templos e que vão dar nome a essa trilha de peregrinação muito famosa para budistas e para shintoístas. Se a gente for ali um pouquinho mais para o Tibete, a gente vai encontrar na divisa com o Nepal uma outra peregrinação muito famosa e que atrai gente de vários lugares, que é a peregrinação ao Monte Kailash. O Monte Kailash é um monte sagrado, onde é proibido a ascensão, nunca ninguém foi ao topo dele, porque ele é proibida essa ascensão, mas as pessoas elas vão para fazer uma volta em torno do Monte Kailash, que tem 52 quilômetros, se eu não me engano, e ela é uma peregrinação super importante para hinduístas, para budistas e para jainistas. E se você pensar que, somando os adeptos dessas três religiões, você tem 20% da população mundial, daí a gente começa a perceber que, de fato, essas propostas de peregrinações, elas estão associadas a cultos e a religiões espalhadas pelo mundo, e deve ter um motivo para isso, né? Deve ter alguma coisa que a gente pode afirmar que, de certa forma, contribui para que essas pessoas possam fazer suas próprias descobertas e viver melhor, né? Bom, pensando nisso, eu comecei a investigar um pouquinho mais as coisas que estão implicadas em fazer uma peregrinação e esse paralelo com o trekking. Mas antes da gente avançar um pouquinho nessa questão do trekking, eu queria falar sobre os grandes mestres da humanidade, né? Se a gente for pensar hoje e olhar assim, grandes mestres que passaram aqui pela Terra, inclusive, sobretudo, né, Jesus, Buda, entre outros, e mesmo os gurus mais contemporâneos, né, os mestres contemporâneos como Yogananda, Krishnamurti, são pessoas que trazem mensagens, elas apontam para alguns ensinamentos que a gente consegue ver uma certa similaridade nas mais diversas crenças, inclusive. Então, eu queria destacar aqui
duas dessas características, que é, por exemplo, todo mundo vai falar da importância da presença. Qualquer religião que você for estudar ou qualquer mestre espiritual vai trazer você para a importância do momento presente, de você viver o presente. Também todo mundo vai dizer da importância do mergulho em si mesmo, né? De você buscar uma conexão interna sua para poder fazer essa ligação, vamos dizer assim, com o mundo espiritual. E não por acaso a gente vê nos tempos atuais cada vez mais as pessoas caminhando para práticas meditativas. A meditação ela é defendida pelos mais diversos expoentes religiosos e a meditação nada mais é do que um mergulho em si mesmo e também um momento de presença absoluta, de atenção plena. Quer dizer, nada mais eu estou sendo um pouco simplista. A meditação é um assunto bem mais complexo, mas de toda maneira ela implica em que a pessoa volte sua atenção total e plena para o momento presente através de um mergulho em si mesmo. Então eu acho bacana a gente ter isso em mente, porque quando a gente vai pensar no que acontece quando uma pessoa faz um trekking, a gente vai encontrar alguns elementos que vão conversar com essas questões da presença e do mergulho em si mesmo. Então, por exemplo, a hora que a pessoa decide fazer uma viagem de trekking, ela já começa a pesquisar, levantar dados, e aí quando ela chega no destino, seja ele qual for, ela já é impactada por milhares de estímulos sensoriais. E quanto mais diferente for esse destino, por exemplo, se a pessoa vai fazer um trekking no Nepal, desembarcando no aeroporto de Katmandu, já imediatamente já tem uma série de estímulos sensoriais, visuais, olfativos, enfim. As pessoas são bombardeadas por coisas novas e diferentes. Imediatamente a gente fica atento, a gente tem que ficar bem ligado, porque é tudo tão novo que é como uma criança quando está descobrindo o mundo e tem aquele olhar de encantamento. Então a gente chega num lugar como esses, por mais que aquilo tudo não tem não tem uma referência, às vezes, anterior para a gente. Então isso vai fazendo com que você fique mais atento e mais presente. Pois bem, foi dada a partida, começa a caminhada, e a hora que você começa a caminhar, uma das coisas mais importantes num trekking é você estabelecer uma conexão consigo mesmo. Para além de tudo que está acontecendo e está chamando sua atenção, com as cores, com as pessoas, com os sons que você vai escutar, com todos os estímulos que você está recebendo, é necessário que você estabeleça uma conexão consigo. O que está acontecendo com o meu corpo? Através do seu corpo você vai estabelecer essa conexão. Como está o meu passo? Eu estou me cansando muito? Eu preciso diminuir a passada? Tá tranquilo? Eu posso aumentar essa passada? Como está o meu pé? Pô, você depende do seu pé para os próximos dias de caminhada. Você vai ficar, sei lá quantos dias, 5, 10, 15, 20 dias, então os pés têm que estar em ótimo estado. Então a pessoa tem que botar uma atenção no que está acontecendo no pé dela para evitar que se forme bolhas, que podem complicar depois o passeio dela. Então, imediatamente a gente é lançado nessa necessidade de estabelecer essa conexão consigo, né? Com o que está acontecendo no meu corpo agora, né? E aos poucos, naquela rotina da caminhada, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo, né? Esse encantamento e também essa conexão com o que está acontecendo agora em você. E você vai, pouco a pouco, conseguindo absorver tudo isso, e as suas preocupações elas vão deixando de existir. O seu passado ele vai perdendo importância, porque você está sendo bombardeado por coisas muito interessantes. Ao mesmo tempo, o seu futuro, quanto mais você conseguir se desligar da meta final dessa caminhada, maior vai ser o seu aproveitamento dentro daquele passeio, né?
Sua preocupação passa a ser, depois de um tempo, se você vai sair com uma layer a mais de roupa ou a menos, ou se a mochila tem um compartimento que vai poder colocar, por exemplo, tal equipamento que você precisa. São coisas muito mais ali do seu dia a dia, né? E isso faz muito bem para dar uma relaxada na nossa mente, para dar uma desconectada com essa correria e a loucura do dia a dia.